Bom dia! Bom dia, pessoal! Mastigar direito. Muita gente acha que já nasce sabendo. Nasce sabendo mamar, mas mastigação precisa ser aprendida. Para evitar dor de cabeça, na ATM e até problemas posturais, é preciso prestar atenção na maneira como se come. E dá para corrigir. Quanto antes, melhor. Essa máxima já não vale mais para os aparelhos. Porque tem cada vez mais adulto usando. E quem usa já passou por isso. Eu fui almoçar com os amigos num restaurante e a gente sentou na mesa, eu tirei e enrolei no guardanapo ali, né? Porque pra ninguém ver, aí perdi, joguei no lixo. E mais, hoje também, acidente com crianças. O que fazer quando elas perdem um dente? Eu fiquei desesperada, porque o dentista que eu tinha ido falou que só com 18 anos que eu poderia fazer um implante. Você vai conhecer a técnica do autotransplante. Que tem 95% de chance de sucesso. Não sinto dor, posso comer normal, morder uma maçã. Que ótimo, né? Você tem história para contar? Já aconteceu isso com você? Você quer participar do nosso programa? Então manda sua mensagem para cá, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga para 4002-2884. Quem está com a gente hoje são dois ortodontistas, o doutor Gustavo Bastos e o doutor André Tortamano. Vamos começar falando de situações do dia a dia que são muito comuns. Por exemplo, você senta, vai comer, vai almoçar e aí o aparelho. E o que você faz com o aparelho? A caixinha, não sei onde está. Enrolei no guardanapo. Como é que faz, doutor Gustavo, para a gente não correr esse risco de perder o aparelho? Pois é, Mariana, realmente guardanapo é mortal. Você enrolou no guardanapo, a chance de esquecer alguém recolher é muito grande. É melhor botar numa bolsa, botar até no bolso da camisa ou da calça e depois lavar quando você tiver a chance e colocar na boca novamente. Mas não vai amassar se eu colocar na bolsa ou no bolso? Esse aparelho é de um plástico bem resistente. Então, é claro, se você não pisar e amassar com a mão, ele não vai estragar. Doutor André, tem uma dica muito importante para quem tem, olha só, um bichinho de estimação em casa e aparelho na boca. Na hora de tirar o aparelho, tomar cuidado para não colocar na cômoda, porque os bichinhos eles sentem o cheiro do dono e mastigam o aparelho. Puxa vida. O cachorro não vai ter culpa, né? Tem que tomar cuidado pra gente não deixar no lugar errado. Exatamente. Agora, vai tomar café da manhã. Até o cafezinho é preciso tirar. Tem gente que só gosta de tomar café preto de manhã. Precisa tirar o aparelho só para tomar café? Precisa tirar. A única recomendação que a gente deixa é com água. Água pode. Água pode. Então, mais uma situação pra você perder o aparelho. Mais uma situação. Mas, doutor Gustavo, no escritório, aquele lanchinho ali no meio do serviço, um snackzinho, um biscoitinho inocente, a gente tem que embrulhar o aparelho. Até isso também tem que tirar o aparelho? Olha, toda vez que você vai fazer um lanche, você tem que tirar, porque não é recomendado comer. Mas o importante é que você tire o mínimo possível, porque esse aparelho tem que ficar na boca para funcionar. Então, chega de lanchinho e emagrece. Muito bem, por falar em emagrecer, vamos falar da corridinha, porque hoje é quase uma sexta-feira. É uma sexta-feira para muita gente, véspera de feriado, vai pra balada. Tem muita gente que vai pro happy hour hoje que vai sair no bar. Vamos? Na balada tem que levar o aparelho. Faz o que com o aparelho na balada? Vamos liberar o aparelho hoje, doutor? Não pode liberar, porque senão não vai funcionar. Tem que usar o tempo todo. Toma um choppzinho e evita os durinhos ali, os alimentos mais duros. Então, gente, item para a bolsa da balada, caixinha do aparelho, aí é demais. Porque na hora que você for comer, você vai ter que levar a caixinha. Tem que levar a caixinha, às vezes o dentista dá 2 ou 3 para que você tenha em todas as ocasiões. Até pode ser coloridinha, para combinar com a Como roupa você do dia. quiser, bota seu nome, faz tudo. O fato é que tem que guardar mesmo o aparelho, seja no guardanapo, seja na caixinha, porque parece que o aparelho voa. Tem uma repórter muito bacana lá em Mogi das Cruzes que se chama Priscila Tovic. E vai contar tudo pra gente. Quem usa aparelho móvel já sai do dentista com uma caixinha para guardá-lo. Mas muita gente prefere improvisar. Eu fui almoçar com os amigos num restaurante e a gente sentou na mesa, eu tirei e enrolei no guardanapo ali, né? Porque pra ninguém ver, aí perdi. Com a Priscila, o prejuízo foi no lava rápido. Mas você tem a caixinha. Tenho a caixinha. E cadê? Tá aqui. Tem a caixinha, mas não tá aqui, mas tem guardanapo. O Murilo já esqueceu dele numa lanchonete. Deixei em cima da bandeja. Aí uma moça chegou e levou e jogou no lixo. Minha mãe foi lá e pegou. Aonde? No lixo. Ela entrou no lixo e pegou. Perder o aparelho é mais comum do que se imagina.
aproximadamente 20% dos nossos pacientes relatam esse problema. Aí ligam aqui na clínica e a gente tem que correr para refazer o aparelho. E vem cá, vou contar um segredinho. Eu também uso o aparelho, o meu é invisível. E para fazer essa gravação, eu coloquei ele aqui no guardanapo. Por causa desse hábito, quase ele foi pro lixo. Quem me salvou? Tá aí, atrás dessa câmera. Ela embrulhou no papel e deixou em cima do balcão. E saiu, foi embora. E eu que tive que ir atrás. Você esqueceu seu aparelho. E se você pensa que são só os pacientes que fazem essa proeza, se engana. Perdi o aparelho e também não faço mais o tratamento. Eu não consigo lembrar de levar a danada da caixinha. Muito bom, né? Porque ele também assumiu. Assumiu. Tem um comentário na internet que chegou agora. Vamos ver quem está falando conosco. A Lilian. Já tirei para almoçar, coloquei no guardanapo e passei uma tarde inteira no lixo do restaurante procurando. Quem nunca? Olha só que coisa interessante. Agora, por que a gente tem que usar esse tipo de aparelho que é móvel se a gente tem a opção de algumas opções do aparelho fixo, doutor? Qual é o dentista que faz essa opção do móvel para o fixo ou é o próprio paciente? Não, o dentista é que indica qual que é o tipo de aparelho que é melhor para aquele tipo de caso, né? Geralmente, os aparelhos fixos, eles têm um controle muito bom da movimentação dentária. Porque qual é esse que todo mundo fica tirando toda hora, esse móvel? São os alinhadores, é um tipo de aparelho que faz a movimentação dentária, né? E ele é móvel. Ah, então, ele está solto, ele faz uma alinhação dentária, né? Através dessas placas que são colocadas na boca. O doutor já disse aqui que é necessário que a gente fique com ele o máximo de tempo possível, né? Pelo menos 22 horas, de 23 horas por dia usando o aparelho. Hoje nós vamos falar sobre esses 3 tipos, o alinhador, o fixo e o aparelho de contenção. Certo. Vamos explicar um pouquinho, então, das placas do alinhador, para a gente entender porque as pessoas acham que é uma única placa que vai servir para o tratamento inteiro. Mas não é bem assim, né? Não tem é que assim. trocar de placa. Isso. O que a gente está vendo aqui é uma sequência. Então, os alinhadores hoje, muito modernos, eles são feitos por computador e a partir do problema que o paciente tem, a gente vai corrigindo ele no computador e uma sequência de alinhadores é enviado para o consultório do dentista. O dentista entrega os alinhadores para o paciente que sozinho ou sob orientação do próprio dentista vai trocando regularmente. Pode ser de 10 dias, de 2 em 2 semanas ou um pouquinho mais, tá? Mas é uma sequência. Esse prazo já está determinado pela quantidade de horas que ele vai usar por dia. De horas que ele deveria usar por dia. Porque se você não usar o tanto quanto, você vai ter que atrasar tudo, Isso tem que ser encarado como um aparelho fixo que tem que ficar na boca o dia inteiro, só que você tem o benefício de tirar para comer e para higienizar, Mariana. É tipo aquele gesso que você tira para tomar banho. Pode ser. Né? É um plástico, né? É muito simples, né, doutor? É um plástico bastante simples, mas é individualizado, feito naturalmente para cada paciente. Para cada paciente. Tem uma pergunta na internet para a gente dar sequência à nossa conversa aqui. Vamos ver. A Cristiane. Criança de 7 anos pode usar aparelho? Sim, claro. A qualquer idade, dependendo do tipo do problema, começa-se antes ou depois. Nós podíamos dar mais ou menos uma regra que é o seguinte: a criança, a gente pode mexer nos dentes e no osso. O adulto já fica mais restrito à movimentação dentária. Falando em criança, a gente vai conhecer agora a técnica do autotransplante. Muito legal, é um tratamento que já existe há bastante tempo, mas não é tão conhecido assim. E a gente vai ver porque é super importante para crianças que sofrem alguns acidentes. A gente sabe quanto eles se machucam, né? E perdem dentes de leite. Vamos entender melhor. Quem vai mostrar pra gente é a Tati Braga. Criança é assim, corre, escala, pula, cai, é muita energia. A Josi já tomou um susto com o Raniel. Eu tava lavando a varanda, eu sempre peço para ele ficar de chinelo, mas nessa hora, mesmo com chinelo, ele acabou caindo na água e cortou o queixo assim. E na hora a preocupação era o quê? Os dentes dele, né? Que a gente logo pensa, ai meu Deus, quebrou os dentes. Bom, estão todos aí. 1, 2, 3. Otávio foi uma criança daquelas bem levadas. E uma das quedas foi mais séria. Eu ficava dando voltinha com a moto. Até que parece que eu perdi o controle da moto.
e bati ela de frente com o barranco. Aí foi um desespero imenso. Perder um dente ou vários não é nada fácil. E eu não estou falando só da dor, mas do impacto que isso causa na vida de quem perde. E aí, o que fazer? O implante que a gente conhece, aquele com pino de metal, não pode ser feito em criança, só lá pelos 20 anos de idade, que é quando a estrutura do rosto já não muda. E no caso das crianças? Tem uma saída, é o chamado autotransplante. Esse dente está perdido, qual é o melhor dente para a gente transplantar? Então você pega um dente de uma região e coloca ele em outra. Esse dente, esse processo cirúrgico, ele precisa cicatrizar. Depois desse dente cicatrizado, a gente vai transformar esse dente num dente correspondente daquela região, que é um processo de restauração. Foi o que fez o Otávio. Ele tirou 2 dentes de trás e trouxe para frente. E ainda chegou outro dente mais para o lado, para ficar com um sorriso assim. E já está quase tudo pronto. O Otávio, especificamente, ele perdeu 3 dentes permanentes aos 7 anos de idade. Ela também cuidou da Francilene, que levou um tombo quando tinha 10 anos de idade e perdeu o dente da frente. Eu fiquei desesperada, porque o dentista que eu tinha ido falou que só com 18 anos que eu poderia fazer um implante de um dente. A Fran parou até de tirar foto. Essas aí foram as últimas, antes da queda. Mas aí veio o autotransplante e agora ela é só sorriso. Não sinto dor, posso comer normal, morder uma maçã. Aqui no Espírito Santo, a técnica começou a ser usada na década de 80 por uma equipe com vários profissionais. O ortodontista, além de planejar, ele fecha o espaço da onde o dente foi removido. Então, se eu tiro um dente daqui e coloco aqui, com o aparelho ortodôntico a gente fecha esse espaço, esse paciente tem uma boca totalmente normal dentro dos parâmetros que a gente estudou. O cirurgião faz o processo cirúrgico, que ele tira o dente do local e coloca no outro. A pessoa que faz o canal, que é o endodontista, cuida da saúde desse dente que foi transplantado, porque ele é um órgão que ficou fora do corpo há algum tempo, então tem que ter um cuidado especial. E a pessoa que faz a restauração transforma esse dente num dente que é o incisivo, que foi o dente que foi perdido. A chance de sucesso do tratamento é de 95%, mas ainda não é muito popular. Pouca gente conhece. O autotransplante precisa ser estudado, as pessoas precisam ter acesso a ele como uma técnica totalmente segura de tratamento, para que essas crianças que sofreram esse trauma e esse índice é extremamente alto, possam só ter um tratamento adequado, em uma idade adequada, sem precisar conviver com sequelas dessa perda dentária tão precoce. Super legal, né? Eu falei que era para dente de leite, óbvio que não, porque depois que cai dente de leite pode nascer outro no lugar. É para dente permanente, realmente precisa ser mais difundida essa técnica. Super interessante. Agora, doutor André, vamos lá. Em que situações, a gente já contou um pouquinho do alinhador, em que situações uma pessoa precisa usar um aparelho fixo? Existem várias situações. A movimentação dentária, o aparelho fixo, ele é muito indicado. Para vários fins, posicionamentos para melhorar antes de uma reabilitação protética, no próprio posicionamento das arcadas. Então, o aparelho fixo ele tem uma boa indicação na movimentação dentária. Agora, a gente sabe também que o aparelho fixo, que antigamente só tinha desse jeito, evoluiu muito. E hoje tem um que é praticamente invisível, né? Que a gente está vendo aqui. Os dois têm esse quadradinho que vai no dente, que chama bract. Exato. Um é de porcelana e o outro é de aço. O outro é de aço, exato. Faz diferença no sentido do tempo de tratamento, um ou outro, ou não faz diferença nenhuma? Não, praticamente é a mesma coisa. Um é mais estético que o outro. Então a pessoa pode escolher, um é mais caro que o outro também ou não? Os estéticos são um pouco mais caros. O de porcelana é um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro, sim. E depois que a pessoa usa o aparelho fixo e que corrige, faz a movimentação que precisa ser feita, necessariamente ela tem que vir para essa etapa aqui da contenção? Sim, ela é indicada. Os dentes estão sempre em movimento em qualquer idade da nossa vida. Então a contenção ela é muito bem indicada. E aí a contenção vai ser para sempre? Alguns autores falam que essa contenção tem que ser para sempre, outros falam que não, mas é uma segurança do nosso tratamento. Então, a contenção nesse caso, ela pode ser móvel, pode ser aparente como essa daqui, e pode ser uma contenção como a gente está vendo aqui por trás, mas aqui é ruim de escovar depois, né? Essa é uma contenção muito usada, dá um pouco mais de trabalho na higienização, mas é uma das mais usadas, que é a contenção fixa.
Pois é, o dente, ele está em movimento, né? O dente, ele precisa de estar em movimento, né, doutor Gustavo? Isso acontece de forma natural. Ao longo da vida, os dentes se movimentam. Na criança, se movimentam porque estão se desenvolvendo, os ossos estão se desenvolvendo. E no adulto, desgastes, quebras, restaurações, o dente acaba se movimentando um pouquinho e muda de posição. A gente não percebe, né? Vamos ver essa movimentação. A gente acha que é fixo, mas na verdade não acontece dessa forma, né? Desde o nascimento, eles estão em movimento, né? Isso. A movimentação principal, né, é aquela que todo mundo conhece da troca dos dentes. Então, o dentinho nasce, ele se movimenta para dentro da boca, aí vem o permanente, nasce, se movimenta. Só que, às vezes, eles não entram tão alinhadinhos como estão aqui nessa simulação. Esse movimento, às vezes, pode causar alguns problemas. Se a gente encarar que no adulto a gente perde um dente e o dente de baixo ou de cima, por exemplo, se movimenta, acaba que cria uma maloclusão porque os dentes deixam de se encaixar da maneira que deviam. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que os dentes nasceram, só que infelizmente não tinha espaço suficiente para acontecer o alinhamento dos dentes. E aí que entra o dentista, o ortodontista, o especialista, que vai conseguir organizar a oclusão, ou seja, organizar a mastigação dessa pessoa. Quanto antes isso for observado e tratado, melhor, né? Exatamente. Às vezes o tratamento ele tem que ser iniciado cedo, em algumas crianças, em casos isolados, mas geralmente na adolescência é a fase que a gente recomenda o início de um tratamento. Mas por volta de 7 anos é a data que a gente recomenda que a criança visite um dentista pela primeira vez, para que o dentista oriente os pais se é necessário ou não o início de um eventual tratamento. Tá bom. O senhor falou de mastigação, o senhor falou de organização nessa mastigação. A gente tem uma pergunta da internet que fala sobre isso. Vamos ver? Olha só, a Marinete tem 33 anos, colocou o aparelho tem 1 ano. Será que funciona nessa idade? A Marinete tem várias dúvidas que também são dúvidas de várias pessoas e a gente vai falar também sobre o movimento orgânico da mastigação. Parece simples, parece muito fácil, mas precisa de muito trabalho para fazer isso de forma adequada. A gente vai falar sobre isso e responder a pergunta da Marinete daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta. Agora vamos falar sobre mastigação. A gente aprende desde cedo. Aliás, a gente acha que nasce sabendo. Não é bem assim. A gente aprende muito cedo, mas se não aprender de forma correta, pode ter vários problemas de saúde. Michele Loreto conta pra gente tudo agora. Mastigar parece algo natural, mas sabia que a gente não nasce sabendo? Nasce sabendo mamar. Mas mastigação é uma função que é adquirida. Ela precisa ser aprendida, como o engatinhar, por exemplo. Ao mastigar, a gente mexe com os sistemas nervoso, ósseo e muscular. E se alguma coisa sai fora do lugar, o prejuízo pode ser grande. Já começa na infância. Uma dificuldade de triturar os alimentos, então demora para comer, cospe às vezes um pedaço de coisa mais dura, recusa uma carne, uma cenoura, uma fruta inteira ou mais fibrosa. Uma criança pode mastigar errado por vários motivos. Os mais comuns, mordida cruzada, quando os dentes ficam assim, não se encontram, ou pode ser uma mordida aberta. A arcada superior fica mais estreita e a arcada inferior fica maior. E aí a criança então inverte todo o processo de mastigação, mastiga mais de um lado do que do outro, e isso interfere em todo o crescimento da face, no posicionamento da língua, na fala, na qualidade da mastigação. Mastigar do jeito certo é assim, como o Lucas, de 10 anos, está fazendo. Olha que dá para perceber que ele mastiga a cenoura dos 2 lados. E leva um tempo maior do que na hora de mastigar o queijo, que vai rapidinho. O chiclete também não fica só de um lado, os movimentos são circulares. Se não for assim, a longo prazo pode gerar vários problemas. Problemas musculares, dores de cabeça, uma má postura da cabeça, e isso gera uma postura às vezes até do corpo. Problemas na ATM, né, na articulação temporomandibular.
Quando a mastigação na infância está errada, dá para consertar, desgastando um pouco os dentes de leite ou usando as chamadas pistas diretas planas, que são feitas de resina. As pistas diretas, então, elas são mais usadas geralmente na primeira dentição. Mas tem como diminuir a chance ou evitar que a criança fique com a mordida errada. Por exemplo, amamentando no peito, preferencialmente até os 6 meses. Agora, se a mãe, por algum motivo, não conseguir amamentar, tem outras medidas importantes que servem para todo mundo. Evitar mamadeira, chupeta, dedo na boca. Quando o bebê começar a comer, oferecer alimentos amassados e não batidos e observar se a criança respira pelo nariz e não pela boca. Dá para tratar desde cedo? Desde cedo, quanto antes, melhor. Tem dúvida do nosso auditório virtual? Vamos ver a pergunta aqui, ó. Anderson, tenho mordida aberta desde pequeno, não consegui resolver até hoje. Isso me causou graves problemas gástricos. Importante alertar os pais para cuidarem desse problema. Por que pode dar problema gástrico? Olha, a mordida aberta significa que os dentes ou atrás ou na frente não estão se encaixando. Imagina que a gente tem que entender nossos dentes como se fosse uma caixa com uma tampa. Então a caixa são os dentes de baixo, em cima vem a tampa. Agora você imagina que por algum motivo a boca não fecha, a mastigação não acontece corretamente porque esses dentes não estão cortando. Ou se forem os de trás não estão triturando os alimentos. Pode ser um dos motivos dele não estar conseguindo, né, se alimentar bem e está tendo problemas. Porque o processo de digestão começa na boca, né? Os dentes, eles são responsáveis por triturar os alimentos, Mariana. A gente tem aqui alguns exemplos, né, desses problemas, né, doutor André? Sim. Começando ali da ponta, né? A gente tem um problema bastante característico, né? Aqui nós temos a mordida cruzada. Aqui uma mordida que é a mordida ideal. Vamos ver essa mordida aqui. Ela é bem característica, né? A gente vê bastante, né? Ela não fecha, né? Não, os dentes de baixo estão à frente dos dentes da frente, o que a gente chama então de uma mordida cruzada, porque os dentes de cima da nossa arcada, eles estão por fora dos dentes de baixo, da arcada inferior. Nesse caso, vocês estão vendo que está ao contrário. A arcada de baixo está à frente da arcada de cima. De lado dá para ver melhor. Exato. E essa outra? Esse seria o ideal, que nós tentamos conseguir no tratamento ortodôntico, que é os dentes bem posicionados. E essa aqui? E esse é um outro exemplo de uma arcada onde o paciente é dentucinho. Vejam que a arcada de cima ela está bem para frente da arcada de baixo. Isso aí seria o exemplo de chupeta, mamadeira. Chupeta, mamadeira, exatamente. Vai deformando o osso na parte de cima. Tá. Tem uma pergunta da internet, doutor, vamos ver quem está falando conosco? A Marion Salles. Meu filho tem 4 anos, range os dentes dormindo. Tem algum aparelho que amenize isso? Seria bruxismo o caso do filho? Seria bruxismo. Acontece... E muitas vezes a gente já pode intervir nessa faixa etária de 4 anos. Aqui vocês estão vendo um tipo de aparelho que é a placa de mordida. Ela protege os dentes, não deixando que tenha desgaste. Tá, ela parece bastante com aquela placa que a gente mostrou no início do programa, mas ela é mais rudimentar, assim, né? O material é um material diferente. Aquela placa ela é feita de um composto de plástico e essa aqui ela é feita de acrílico. E ela é mais individualizada, onde quando nós mandamos pro laboratório, nós mandamos com a arcada de cima e a arcada de baixo, para que haja, então... Vou pôr aqui do lado. E sendo que essa só se usa à noite também, né, doutor? Só à noite para dormir. É a placa de bruxismo, a famosa placa para evitar o bruxismo. É bem diferente e também é mais barata, né, doutor? Dependendo do caso, sim. Exatamente. Dependendo do caso, pode ser mais... Porque essa placa é uma placa só. As placas de alinhamento, os alinhadores, são várias placas. Por isso que ela tem um preço maior. Tá bom. Né? A gente tem um comentário do nosso auditório virtual. Vamos ver aqui quem está falando com a gente, a Gabriele. Quer dizer, então, que eu não fui a única que esqueceu o aparelho por ter tirado para comer? Acontece até com os dentistas. Obrigada, Gabriele. Eu também já passei por isso várias e várias vezes. Já revirei muito lixo. A gente volta já para falar mais sobre esse assunto.
Olá, pessoal. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou hoje de manhã um pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender a decisão que o tornou inelegível. Lula está preso e foi condenado em segunda instância, por isso é considerado ficha suja e não pode se candidatar. Os advogados dele argumentaram que um comitê da ONU pediu ao Brasil para garantir os direitos políticos do ex-presidente. Fachin, porém, decidiu que esse argumento não tem elementos suficientes. A defesa de Lula pode recorrer para que a questão seja julgada no plenário do Supremo. E agora de manhã, o G1 e a rádio CBN entrevistaram o candidato a presidente José Maria Emael do DC. Na entrevista, Emael disse que venderia a Eletrobras, mas manteria bancos estatais e a Petrobras. Propôs também reduzir os cargos comissionados. A entrevista completa está no G1. A série de entrevistas continua na semana que vem, na segunda, com o candidato Henrique Meirelles, do MDB. Em uma decisão histórica, a Suprema Corte da Índia descriminalizou a homossexualidade no país. A decisão foi unânime. Essa lei era de 1861, quando o país ainda era colônia do Reino Unido. E a decisão, claro, foi muito comemorada, mais do que direito, né, Mari Fê? Certo. Antes tarde do que nunca, Cauê. Valeu. Bom final de semana pra você, viu? Eu tô de plantão. Então bom trabalho. Bom plantão, Cauê. Estaremos juntos. Cauê, muito obrigado. Valeu. Aquela pergunta que a gente tinha no bloco anterior, né? A Marinete, ela tem 33 anos, colocou o aparelho tem 1 ano e está com dúvida se funciona nessa idade. Muito jovem ela, Marinete. Doutor Gustavo, uma mocinha, Marinete. Criança, praticamente uma criança. Fernando, cuidar de dente, ter um dente bonito, um sorriso bonito, não tem idade. Ela pode botar aparelho, ela pode fazer qualquer tratamento odontológico, não tem problema nenhum. O importante sempre é encontrar um especialista em ortodontia, se for colocar aparelho, ou outros especialistas na área que ela precisa. E o mais legal, Marinete, é que hoje em dia os aparelhos estão muito mais modernos, né? Então fica até mais fácil de fazer o tratamento. A gente vai mostrar agora o fio que é usado no aparelho fixo, que é esse aqui que junta todos os brackets e que faz a pressão para os dentes se movimentarem, né? Exatamente. Como é que é a evolução desse fio? O que aconteceu com ele nos últimos tempos? A evolução é interessante. Quem usou o aparelho há um tempo atrás reclamava muito que doía muito. Doía mesmo. Hoje até também existe essa sensação dolorosa, mas ela é muito menor. Vamos segurar um pouquinho mais para baixo aqui, doutor? Então, mostrando aqui, esse é um fio de aço inoxidável que ainda é usado hoje, né? E quando a gente dobra esse fio, ele é rígido, é um fio que causa uma força grande. Dobrou, ficou. Dobrou, ficou. Uhum. E o que nós temos hoje em dia, que é um fio que a gente chama fio de memória, aonde nós dobramos esse fio, pode fazer dobras bem grandes e ele volta à posição. Peraí, parece mágico. Você faz isso, dobra, enrola e ele... E ele volta na posição. Muito legal. E esse fio ainda, além disso, ele também é termoativado, ou seja, com a temperatura do corpo, ele volta ao seu posicionamento normal. Então, se eu esfriá-lo, eu dobro ele e ele vai ficar... paradinho. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou soprar agora, ó. Vamos fazer mais uma vez para dar para ver de novo? Mas funcionou. Um bafo quente, fez ele voltar ao normal. Dobrou, ficou. E aí... E ele volta ao normal. Foi mágico isso, hein, Fernando Rocha? Ele não resistiu ao charme marianístico. Ninguém resiste. Se você perdeu essa cena ou todas as outras do programa de hoje, tudo está no Globoplay. A gente fica por aqui. Um ótimo feriado para você. Eu estarei te esperando amanhã. Mariana tá de folga. Valeu, gente. Muito obrigado, tá, gente? Muito bom. Se cuida. Até segunda-feira.